Bom dia com Jesus, que Deus abençoe a cada filhos e filhas de Deus, uma vez mais nesta manhã de segunda-feira. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez neste lugar consagrado, um lugar de oração, um monte, né? Onde o povo de Deus vem aqui buscar a face de Deus em oração e interceder pelos demais irmãos na fé, né? Aqueles que não são convertidos também, a gente estamos sempre aqui levando, né? Trazendo, melhor dizendo, em oração, nomes de pessoas necessitadas, aflitas, né, com enfermidades, causas e assim por diante. Deus sempre tem nos dado a graça de estar trabalhando, né, fazendo a obra para Deus. Como o Senhor Jesus Cristo ia nos montes, ele orava, o Senhor Jesus tem nos dado esse exemplo. Irmãos, monte é lugar de cristão. O crente ele tem que ter um tempo, um afastamento. Não temos a igreja assim, mas temos os montes. Jesus Cristo sempre orar nos montes das oliveiras. Isto é ensinamento de Deus também. Então, monte, Deus ele se manifesta quando a gente vai para o monte, se retira numa mata, orar, buscar, fazer oração. Deus responde. Ele disse: meu povo se humilhar, chamar pelo meu nome, então virei e sararei a vossa terra. E eis que agora estarei nesta casa. Quando você busca a face de Deus, irmão, aqui é um lugar gostoso. Eu gosto de monte, eu gosto de estar no monte, eu gosto de estar na mata, eu gosto de sentir a presença de Deus. Deus ele se manifesta através da natureza, amém? Gostaria aqui, meu irmão, de estar lendo as escrituras, logo em seguida a mensagem do profeta da era, aqui no livro de São Marcos, palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã de segunda-feira, né? Dia 12 hoje. A palavra de São Marcos está escrita assim: São Marcos 9, versos 38. E João lhes respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glórias a Deus. Veja aí, meus irmãos. Palavra para a nossa meditação. O que os apóstolos queriam fazer? Eles queriam proibir aquelas pessoas de falar no nome de Cristo só porque eles estavam seguindo Jesus. Mas nós vemos hoje, irmão, nós temos que entender, contanto, Paulo diz, uns pregam de uma forma ou de outra, mas contanto que Cristo seja anunciado. O que importa é que Cristo seja anunciado. Nem Jesus diz, não há ninguém que pregue em meu nome e depois venha falar mal. Tudo é para o reino dos céus. Dependente de quantas igrejas, quantas denominações, quantos nós estamos hoje vivendo uma era que o nome de Deus está mais sendo proclamado. Você vê o nome de Deus, todos cantam, até na boca do ímpio lá do mundo que não quer nada com Deus, eles proclamam, eles falam o nome de Deus. O nome de Deus está mais sendo professado nessa era. É uma era maligna, uma era diabólica, mas Deus está se fazendo presente na vida do povo de Deus. Deus está todo dia anunciando, levando mensagem de salvação, mensagem de arrependimento. Irmãos, a vinda de Cristo está próxima. É hora de atentarmos para o que temos ouvido e recebido e crer mais na mensagem, crer mais na palavra da hora, porque os dias estão se aproximando. Nós queremos estar nessa terceira puxada. Nós não chegamos ainda, nós estamos apenas um ponto de partida. E nós temos que se preparar nesse ponto de partida para chegarmos lá para ter um encontro com Cristo nos ares. Amém? Então Deus ele está nos dando tempo, oportunidade para nós se posicionar perante Deus, se posicionar na presença de Deus. O mundo está vivendo sob pressão. A única forma de nós escaparmos dessa pressão é quando nós aceitamos a palavra. A única coisa que mantém um espírito calmo, pacífico, que não irá deixar você deixar essa pressão escapar, é a palavra de Deus. Porque mesmo você estando com a palavra, você passa por lutas, aflições, tribulações, prova. Nós vemos aí, veja aí a história do profeta Elias. Ele, um homem cheio do Espírito Santo, teve um tempo que ele teve que se distanciar de tudo, foi lá para o deserto. E lá então, assim, ele desejou a morte. Falou: Senhor, eu não sou melhor que meus irmãos, que meus pais. Leva-me, né? Leva-me. É muita coisa. O Espírito Santo
É difícil você receber o Espírito Santo, mas para você perder ele é facinho. Mas Deus ainda estava com aquele profeta. Deus falou, não, Elias. Deus foi lá, Deus enviou um corvo, Deus enviou um anjo, ali enviou um pão para ele quentinho, uma botija d'água. Ele falou, levanta, come e beba, porque longa é a tua jornada. Você tem muita coisa para fazer ainda. Entendeu? Então Deus estava com ele como Deus está conosco ainda. Deus, ele quer nos fortificar cada dia mais na sua palavra. Como foi dito ontem, todos comeram do mesmo maná, beberam da mesma água e da mesma rocha que era Cristo lá no deserto. Eu gostaria nesta manhã, meu irmão, de estar meditando na mensagem que Deus tem posto em meu coração, mensageiro da era, onde a mensagem Deus mantém sua palavra, né? Onde diz assim, no parágrafo 7 em diante, vamos ler até onde Deus dá graça, que Deus possa falar comigo, em meu coração e em seu coração esta manhã. Amém? O profeta de Deus diz assim, eu quero que vocês percebam na prática agora, de quão infalível a palavra de Deus é. Quando os dois ladrões e Jesus estavam morrendo nas cruzes, eles pegaram martelos e quebraram as pernas dos ladrões. E quem sabe, talvez o homem que tinha o martelo já tinha posicionado de volta o martelo para quebrar as pernas do Senhor Jesus. Veja aí. Para que eles não pudessem fugir durante o sábado. Mas antes que o martelo pudesse tocar as pernas do Senhor Jesus, a sua palavra devia ser cumprida. Veja aí, meu irmão. Antes que o martelo tocasse as pernas do Senhor Jesus, a sua palavra devia ser cumprida. Não havia um osso quebrado em seu corpo. E antes que o martelo pudesse tocar suas pernas, uma lança romana atingiu seu lado. Sangue e água saíram, mas furaram as minhas mãos e o meu lado. Toda palavra de Deus tem que ser cumprida. Veja aí, toda palavra de Deus tem que ser cumprida. Se Deus falou, isso tem que suceder. Se você é um salvo, se Deus te salvou, Deus não te salva hoje, meu irmão, minha irmã, para te perder amanhã, não. Ele não é um Deus falho, ele é um Deus infalível. E a toda palavra, como diz a escritura em Isaías ali, assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. É como diz aqui a profecia, nenhum de seus ossos foram quebrados. Veja aí, ser cumprida cada palavra. Então essa é a razão que eu gosto de fazer com que as pessoas pelas quais eu sei que vou ter que responder no dia do juízo, uma boa chega a dizer aqui, se baseiam não em cima de algum dos meus próprios pensamentos ou com base na minha própria doutrina. Eu quero que as suas experiências de alma, de tudo, sejam baseadas na palavra de Deus. Veja o que o profeta diz, assim isto permanecerá, porque eu sei que naquele dia, naquele grande dia, teremos que responder por tudo. Naquele grande dia, o irmão Branco chega a dizer, teremos que responder por tudo. Por isso que nós não temos que basear a nossa fé em sistema e nada, mas na palavra de Deus. O mensageiro veio apontar a Cristo. Como ele diz, eu não vim em nenhum momento eu vim trazer uma mensagem para trazer o povo à minha igreja, mas para trazer a Cristo, a palavra. Ele veio trazer a palavra ao povo de Deus. Como está escrito em Malaquias 4, versículo 6, eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos a seus pais, o coração dos pais a seus filhos, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Aleluias, glórias a Deus por isso. Como é bom ter profeta. Um homem ser um profeta é um homem perdido, cego. Deus sempre tratou com seu povo através de um profeta. Foi assim lá no início e vai ser até o fim. Essa última era de Laodiceia, Deus tem tratado com um pequeno rebanho, com um pequeno povo, através de um profeta, mensageiro da era. Veio vindicado em todas as escrituras. Glória a Deus. Eu quero que as suas experiências de alma e tudo sejam, o irmão Branco chegando a dizer aqui, baseada na palavra de Deus. E assim isto permanecerá, porque eu sei que naquele grande dia,
Veja aí, meu irmão, porque eu sei, o profeta de Deus dizendo que naquele grande dia teremos que responder por tudo. Nós teremos que responder por tudo. E muitas vezes nas reuniões, o irmão Bruno chega a dizer, muitas vezes nas reuniões, à medida que vou pregando, especialmente neste dia, descobrimos que cada um tem uma pequena experiência. Veja aí, o profeta de Deus quer dizer, todas as reuniões, quando ele estava ali nas suas pregações, ele descobria que cada um tinha a sua pequena experiência. Cada um de nós temos uma pequena experiência. E temos que ter essa pequena experiência com Deus, com a palavra de Deus. Ele diz aí, cada um tinha a sua pequena experiência, sobre a qual temos como referir ou reivindicar, baseados nessa experiência que somos salvos. Mas nós não somos salvos pelas experiências. Veja aí, nós não somos salvos pelas experiências nossas, nem pelo jejum, nem pelas orações. Há uma maneira de sermos salvos. O profeta de Deus chega a dizer, como é bom ter profeta, aleluia, glória a Deus. Há uma maneira de ser salvo, que é a fé através da palavra. A única maneira de ser salvo é a fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É a única maneira que nós podemos ser salvo. Então, nisso, no dia em que estamos vivendo agora, na grande era emocional que estamos vivendo, a grande era emocional, as pessoas vivem por emoção. Hoje, são emocionalmente, qualquer coisa se sente atingidas, ofendidas, se entristecem. Ah, não vou mais para a igreja por causa de fulano de tal, eu não vou mais para a igreja por causa disso, daquele outro. Irmão, o irmão Bruno chega a dizer, se você for numa igreja para botar falha, o demônio vai te mostrar várias falhas. Se você for na igreja para procurar erro, o demônio vai te apontar vários erros. Mas se você for para buscar a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Você vai ver Deus manifesto no homem, Deus manifesto na sua vida. Deus trata com o homem segundo a sua palavra. Erro, falhas todos temos. O irmão chega a dizer, então, nisso, no dia em que estamos vivendo agora, na grande era emocional, todo mundo tão emocionado, vivendo pela emoção. Na era que estamos vivendo, eu sinto que em alguns aspectos, certamente, há pessoas no mundo que iriam acreditar que eu disse a verdade. Nós cremos porque o profeta diz a verdade. Depois que o Senhor tem vindicado tanto do qual não sou digno, diz o profeta. Depois que o Senhor tem vindicado tanto de qual não sou digno, mas em sua graça Ele nos deu a vindicação de que eu disse a verdade, porque eu fiquei com a palavra sem prejuízo para ninguém, com amor para com todos. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Parágrafo 10. Agora a Bíblia diz que o vigia que fica na torre, veja aí, meu irmão, a Bíblia diz que o vigia que fica na torre, ou seja, o atalaia que fica na torre, se ele vê que vem o inimigo e falha em avisar as pessoas, Deus requererá o sangue de suas mãos. Se você vê que aquilo está errado, se você vê que o inimigo vem, mas você não alerta o povo de Deus, você não leva a verdade, você não toca a trombeta, como você vê que tocou a trombeta da sétima era, o sangue daquela pessoa será sobre a sua cabeça. Você, sendo conhecedor da verdade, é um dever seu como cristão pregar a verdade às pessoas, falar a verdade, o batismo correto, Santa Ceia, Bíblia, lava-pés. O Bruno chega a dizer uma comparação como um pescador. Se você está na beira do rio, se você é um filho de Deus, você vê aquele barquinho descendo ladeira abaixo naquele rio, sabendo você que lá embaixo tem um precipício. Você, como coração de um homem cristão, você tem que gritar que as pessoas, ei, desperte, voltem. Vocês vão morrer. Lá embaixo há um precipício, vocês vão cair nele, vão morrer, voltem. Você tem que gritar mais alto, enquanto tiver voz em sua boca, enquanto sua garganta puder. Grite, clame, desperte, volte, irão morrer. Há um precipício lá embaixo.
Se você conhece a verdade, as escrituras, o fundamento apostólico e não anuncia isso às pessoas, você está sendo covarde. O verdadeiro batismo, o irmão Bana veio para tirar o povo do engano, a palavra, a revelação veio para tirar a cegueira espiritual, a prisão denominacional. Batismo não é o Senhor Jesus Cristo, não é não de Pai, Filho e Espírito Santo. É como jogar água nas calças do pato, isso não resolve, não entra, desce reto. Se você foi batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você desceu um pecador seco, subiu um pecador molhado. Batismo que perdoa o pecado, não é o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, 38, ide baseado no Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido, Atos 2, 38, Atos 8, versos 15 e 16, Atos 10, verso 47, Atos 19, verso 5, em quais vocês batizaram? No batismo de João, Paulo diz, certamente João batizou para o batismo do arrependimento, para que cresça naquele que após ele havia de vir, que isso era Cristo, Jesus Cristo, ele veio apontar o Cordeiro, e ordenou que fosse batizado no Senhor Jesus Cristo, e pôs as mãos sobre eles, e de receber então eles o Espírito Santo, que eles nem ainda ouviam, nós nem ouvimos que haja tal. Paulo diz, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Eles responderam, nós nem ainda ouvimos que haja tal. Entendeu? Não conhecia. Quantos hoje estão dentro do sistema, não conhecem o verdadeiro batismo, não conhecem nem o Espírito Santo. Mas Deus está levando, Deus vem trazendo essa mensagem da hora para quebrar essas ataduras. Desprenda dessas ataduras de Satanás. Conhecereis a verdade vos libertará. Desperta do que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo não deixa ninguém confundido, não, meu irmão. Se Deus te chamou para ouvir isso, é porque Deus quer tratar com você. Deus quer te libertar do engano religioso, do sistema religioso. Amém? E o profeta chega a dizer aqui, agora a Bíblia diz que eu vigia, que fica na torre, se ele vê que de suas mãos, que se ele vê que vem um inimigo e falha em avisar as pessoas, Deus requererá o sangue de suas mãos. Mas se ele os avisa, eles falham em prestar atenção, então o sangue deles estará em suas próprias mãos. E eu gostaria de dizer no fim do meu caminho, quando um dia você pegar um jornal e ler que eu já faleci, ou do jeito que você saberá, eu gostaria de dizer, ao deixar esta vida, eu tenho me esquivado, mas vos anunciei todo o conselho de Deus, portanto, ficando com a palavra, então eu sei que estou certo, mas se eu sair da palavra, então eu sei que estou errado. O irmão Bona sempre esteve com a palavra. Então, meu ouvinte, que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão, minha irmã. A mensagem que vos acaba de receber também é da voz do sétimo anjo, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, e o anjo de Malaquias, prometido por Deus, capítulo 4, versos 5 e 6, que Deus prometeu que enviaria no dia grande e terrível do Senhor. Grande para aqueles que receberam, terrível para aqueles que rejeitaram. Como diz ali, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Mas que coração de pai aos filhos? Coração, os nossos pais na fé, os apóstolos. Ele veio converter o coração dos filhos aos pais na fé, a fé apostólica. Isso havia se perdido nas eras das igrejas. E o irmão Brana veio trazer nós para este fundamento apostólico novo, à luz da palavra, a revelação. Cristo estava no profeta, aleluias. O Elias, o Espírito que estava no Elias, a mesma unção de Elias estava sobre ele. Deus, Cristo no homem, revelando. Porque a Bíblia diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então Deus sempre trata com o seu povo através de um profeta. Deus revela a mensagem para o profeta, Deus entrega para o profeta e o profeta derrama aquilo na igreja. Amém? Então que Deus te abençoe, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Abençoe teu filho, teu povo, Pai, que estão nos ouvindo neste momento, que irão nos ouvir, Pai. Derrama chuva de bênçãos sobre eles, liberte todo mal, guarde todo mal, todo perigo, repreenda toda a enfermidade, Pai. Guarde-os como meninas de teus olhos, Senhor Deus, se há alguma enfermidade, algo impedindo alguém, que essas ataduras da incredulidade, da enfermidade sejam, Pai, desprendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. É que eu repreendo todo mal neste momento, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para hoje e sempre, eternamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, irmão. Até a próxima. Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. Amém? Que Deus te abençoe.